What's changed after 3 years working as a software engineer? Let's go. Bom, como vocês podem ver, né, pessoal? Quem deveria estar patrocinando o canal é a Manual, né? Pra quem não conhece, a Manual, ela é uma empresa aí que trabalha com calvície, né? E a gente pode ver que tá chegando. Fala, beginner, seja muito bem-vindo ao Front Beginner. Se você não me conhece ainda, meu nome é Jorge e hoje a gente tá aqui para falar o que mudou na minha vida 3 anos depois que eu comecei a trabalhar como engenheiro de software, como front-end developer. E eu gosto muito desse tipo de vídeo onde eu conto um pouco da minha experiência, porque eu acho que é o vídeo que vocês mais gostam também, que vocês mais comentam, que vocês mais veem aqui no canal. E a gente acaba trocando uma ideia nos comentários. E fazer esse tipo de vídeo é uma coisa que eu gosto muito por conta dessa troca que a gente tem. E eu separei esse vídeo em algumas partes. Primeiro eu vou falar sobre o que mudou de fato na minha vida profissional. Depois eu vou falar sobre alguns desafios que eu tive, né, durante esse tempo, o que foi bom, o que não foi. Vou também falar o que mudou na minha vida pessoal, um pouco do que mudou por conta do meu trabalho, por conta da programação em específico. E também vou comentar depois o que mudou um pouco no meu setup e falar um pouquinho sobre, tá bom? Como desenvolvedor. Fazem 3 anos praticamente aí que eu tô trabalhando na área como desenvolvedor front-end. E acho que essa é uma das coisas que as pessoas às vezes não se dão muita conta quando elas estão começando, e nem eu me dava conta disso, né? A gente só quer estudar, conseguir entrar no trabalho e mostrar ali o que a gente tá aprendendo e melhorar cada dia mais. Acho que essa é a mentalidade de toda pessoa que tá tentando uma nova área, migrando de carreira, enfim. E eu acho que pra mim, durante esse período, o que mais mudou foi a minha forma de pensar e enxergar a programação. Eu acho que quando a gente tá começando, a gente tem uma visão muito micro das coisas. A gente acaba focando, obviamente, a gente precisa focar naquilo que a gente tá estudando. Então, se é uma área, seja ela DevOps, back-end, front-end, dados, enfim, você vai acabar focando muito específico em algo que você precisa para começar a trabalhar naquela área. E tá ok, esse é o seu momento. Mas eu acho que você acaba tendo a impressão de que vai ser sempre aquilo. E nem sempre é. Você pode, com certeza, você vai se aprofundar naquele tema que você começou a estudar, mas você também vai precisar começar a ter um conhecimento mais geral, um conhecimento que eu diria que é realmente um conhecimento de engenharia. Você deixa de pensar, por exemplo, falando por mim, só de front-end, só de React, você começa a enxergar outras coisas. Você começa a enxergar a parte de DevOps, a parte de back-end, e você começa a se interessar, às vezes, por algumas áreas, ou por conta da necessidade até de execução do seu trabalho, você vai buscar conhecer algumas áreas, e às vezes acontece de você ter a oportunidade de começar a trabalhar com essas áreas dentro da empresa. Eu acho que isso também é importante para você, se você quer se dedicar a uma carreira onde você é um engenheiro de software, de fato, provavelmente ter esses conhecimentos vão ser algo que você vai precisar ao longo da tua jornada. Então a minha fala de troca de mentalidade é essa, que você sai de algo micro para algo macro. Você começa a ver as coisas com um olhar mais global de como funciona tudo, porque para você ser um profissional, para você ser um líder, para você ser um gestor, para você subir na tua carreira, provavelmente você vai precisar desse tipo de conhecimento, e até para você se sentir melhor consigo mesmo, entender o que você está fazendo ou entender o que os seus colegas de trabalho estão fazendo. Você vai ter essa necessidade de começar a estudar coisas diferentes. E aqui a gente leva para um segundo ponto, que é o desapego por uma tecnologia. Aqui no canal a gente fala muito sobre React, sobre front-end, que é o que eu gosto, é o que eu comecei, é o que eu faço hoje ainda na minha empresa, mas você começa a ter a ideia de que não é só de JavaScript que o mundo vive, por exemplo. Então você começa a ter que estudar novas linguagens. E aí vem o desapego que eu falo da stack, React, Next, enfim, você começa a ver outras coisas. E você ser um profissional front-end, por exemplo, se você quer se focar sua carreira só em front-end, também não vai ser só React, né? React é só uma biblioteca, você vai precisar estudar outras coisas. E às vezes você vai precisar estudar coisas para mobile, iOS, que seja, Android, vai desenvolver nativo, vai procurar outras soluções. Na verdade, é isso que um front-end talvez faria. Claro que você pode trabalhar muito específico dentro de uma área só, às vezes é o que acontece, mas para você ter essa noção que você vai ter esse desapego, porque a tecnologia evolui, é normal, você vai precisar estudar mais aquilo que você já sabe, mas também às vezes pode mudar completamente. React pode não ser mais o framework da moda, ou a biblioteca da moda, e pode vir uma outra coisa totalmente nova e que o mercado precise mudar. E eu não falo só de troca de tecnologia dentro da mesma área.
Às vezes você precisa começar a desenvolver novas habilidades. Então, estudar uma linguagem de back-end, sei lá, Python ou qualquer outra coisa, onde você vai ter conhecimentos diferentes e vai começar a produzir diferente. Eu acho que, de certa forma, tudo meio que vai levar você para um caminho de virar um desenvolvedor full stack ao longo dos anos. Por mais que você, às vezes, trabalhe especificamente dentro de uma empresa, em um setor específico, seja back, DevOps, front, ou seja, eu acho que, ao passar do tempo, você vai começar a sentir a necessidade de ter habilidades de outras áreas. Então, por mais que você, às vezes, não foque muito naquilo, no sentido de, assim, eu sou especialista nisso, você vai ter um conhecimento, às vezes, digamos assim, que de nível pleno em uma área e de nível sênior especialista naquela que você gosta. Ou, às vezes, até de nível especialista na que você gosta e de nível sênior em uma outra área. Eu acho que isso é uma coisa comum e é uma coisa que acontece de forma meio que não contra a sua vontade, eu diria, mas de uma forma meio que automática. Você vai sentindo essa necessidade. E eu acho que tudo isso tem a ver com essa mudança de mentalidade de engenharia. Você para de pensar como um codificador, como de fato um programador, e começa a pensar como engenheiro. Mas você sabe que isso é uma coisa que você pode começar, mas para mim isso aconteceu porque eu não tive muita ajuda no começo. Para mim funcionou assim. Isso é um pouco da minha experiência e funcionou para mim assim porque eu não tive uma mentoria, eu não tive um conhecimento tão... Eu não tive essa ideia de como funcionava o mundo da programação como um todo. Mas você pode começar com esse conhecimento desde o começo. E por que eu falo que você pode começar com esse conhecimento desde o começo e talvez não ter esse gap que eu tive ou não precisar de um tempo para se conscientizar sobre essas coisas que eu falei para você? Porque hoje a gente tem aí, por exemplo, a EBAC, que tem um curso que é de TI do Zero ao Pro, onde eles ensinam como funciona o mercado de trabalho de fato. Você pode escolher a tecnologia que você vai aprender de front-end, a tecnologia de back-end. E eu acho que mais legal que isso ainda é, eles têm um primeiro módulo onde você vai entender como funcionam todas as áreas. De dados, de DevOps, de front, de back. Você vai aprender um pouquinho de cada uma. Você vai ter essa visão geral. Depois você vai ir para outra parte onde você escolhe qual área você quer se aprofundar. Eu acho que isso é uma coisa que é bem importante quando você está começando. Entender de forma global como as coisas funcionam, mas não se aprofundar em todas as áreas. Porque isso eu acredito que vem com o tempo de trabalho. Com o tempo que você estiver executando, você vai sentindo o que você precisa lapidar no seu dia a dia. E esse curso tem uma vantagem que todos os professores, eles trabalham ativamente em áreas ligadas à programação, ou seja, em empresas de desenvolvimento de software. Então eles estão ali no mercado, sabem o que está acontecendo, e eu acho que isso também é uma coisa, um ponto muito importante. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui do curso deles, e a gente volta a conversar sobre o porquê eu acho que uma mentoria é algo que pode te ajudar a alavancar sua carreira de uma forma muito rápida. Vou deixar o link para vocês no QR Code aqui do lado, vocês podem acessar direto, vai ter na descrição também o site para vocês, tá bom? E eu vou mostrar um pouquinho aqui o que a EBAC pode oferecer para vocês, né? Então eles têm aqui vários cursos em diversas áreas. Tem audiovisual, games, marketing, software, negócios, fashion e tem muitos mais. Você pode clicar aqui depois conferir a lista. Mas o que a gente vai falar aqui que tem a ver com o nosso canal é sobre programação, né? Então eu vou clicar aqui para mostrar um pouquinho para vocês quais são os cursos que eles oferecem. Um curso que eu tenho acesso, que eu já fiz aqui, é o TI do Zero ao Pro. Já mostrei algumas vezes aqui em outros vídeos para vocês. E ele é um curso muito completo. Acho que é o curso que, como está escrito aqui, campeão de vendas. Mas por que eu acho que ele é um curso bem completo, pessoal? Como eu acabei de falar. Você vai ter duas fases dentro desse curso, né? Uma primeira fase, onde você vai experimentar 5 das mais populares áreas da TI. Então, aqui tem 5 áreas que você vai acabar tendo um conhecimento base. E depois, você vai escolher, com base no que você entendeu que faz mais sentido para você, uma área para se especializar. E aí, a gente tem essa segunda jornada, né? Segunda fase. É um curso bem completo, onde você vai conseguir desenvolver bastante sua habilidade. E, como a gente já está cansado de falar aqui no canal, pessoal, tem uma expectativa salarial bem legal. Eles mostram aqui, eu já falei também que normalmente isso aqui é um pouquinho até acima do que eles colocam aqui. Então, quanto um júnior, um pleno e um sênior ganham. E uma coisa importante que eu acabei de falar também é a questão do emprego garantido, né? Que se você fizer o curso certinho, fizer todas as tarefas, entregar tudo que precisa ser feito, conseguir as notas ali, você vai ter uma assistência à construção do teu portfólio, à construção do seu LinkedIn, e eles vão te ajudar aí a conseguir o seu emprego, tá bom? E para quem acessar hoje e usar o cupom 200 do Front, você vai ainda conseguir obter um desconto de R$200 em qualquer curso, tá, pessoal? Não é só no curso de TI do Zero ao Pro, tá? Mas em qualquer curso. Então você pode voltar aqui, se você
decidiu fazer outra área, você consegue utilizar o cupom de R$200, tá bom? Vai ficar na descrição também aqui, se você não pegou agora, você pode ir lá depois e conferir. Agora que eu já mostrei para vocês aí um curso que pode fazer com que a sua história seja um pouco diferente da minha, eu queria falar um pouco sobre mentoria, sobre o que a mentoria e sobre como ter essa base sólida pode te ajudar a subir mais rápido na tua carreira, a conquistar as coisas mais rápido. Eu acredito muito que o conhecimento ele é transmitido e essa transmissão ela vem de outras pessoas, certo? Você pode, claro, ler um livro, mas alguém precisou escrever ele. Você vai assistir uma aula, mas obviamente alguém gravou aquela aula. Ou você pode conversar com o seu colega que tem mais conhecimento que você e ele vai te passar alguma coisa que ele aprendeu com outra pessoa. Então o conhecimento para mim ele é algo que é transmitido. Por mais que você possa assim, tudo bem, eu posso absorvê-lo. Ok, mas você vai absorvê-lo de uma pessoa ou de alguma outra fonte. Então alguém precisou transmitir aquilo. Falo isso e dou essa introdução assim, um pouco filosófica sobre isso, porque a importância da mentoria, ela é gigantesca dentro da área da programação. Quando você tem alguém perto de você, alguém que você se espelha, alguém que você... Essa é a vida de youtuber, gente. Tem um caminhão passando aqui dentro do condomínio às 8 horas da manhã. E ele não quer desligar ainda o caminhão. Por exemplo, provavelmente é mudança. Bom, vamos voltar aqui. Eu não sei se o barulho tá atrapalhando aí, mas eu não posso ficar esperando a boa vontade da pessoa aqui também, né? E voltando a falar sobre a mentoria, por que eu acho que é algo tão importante assim? Porque quando você tem alguém próximo de você, é muito fácil você sanar suas dúvidas, é muito rápido você ter essa absorção. É muito rápido você absorver um conhecimento daquela pessoa. Então você consegue evoluir muito mais rápido do que você ter que procurar as coisas, do que você ter que correr atrás. Óbvio que você precisa ter esse esforço de correr atrás, mas aquela pessoa pode te dar guia. Ele pode te guiar por um caminho onde você vai estudar uma coisa correta no tempo certo. Olha, acho que para você agora seria legal se você entendesse como funciona isso. Olha, para você seria legal se você entendesse como funciona isso. Então, a mentoria ela pode te ajudar muito. E para mim, eu tive pessoas que passaram por dentro da minha carreira, por dentro desse meu tempo de trabalho aqui, que me ajudaram bastante. E foi onde eu consegui ver os meus maiores saltos de, digamos assim, que qualidade técnica ou até mesmo como crescimento pessoal em soft skills, entre outras coisas que você precisa para trabalhar dentro do mundo corporativo. E aqui entra o outro ponto que eu queria falar com vocês, que quais foram os maiores desafios que eu encontrei durante esses meus 3 anos aí trabalhando como desenvolvedor. Bom, já que a gente está falando de mentoria, eu acho que o primeiro deles é realmente achar um mentor. Não é tão fácil quanto parece, porque você precisa ter uma questão de afinidade com a pessoa. Às vezes a pessoa nem é da sua área específica, da mesma tecnologia que você, ela é de uma outra área. Mas eu acho que é importante você encontrar, você testar, conversar com várias pessoas onde você está trabalhando ou com pessoas que são da área, para você achar uma pessoa que vai ter essa afinidade com você e também que ela tenha o tempo para te mentorar, porque obviamente tem que existir um comprometimento das duas partes, né? Você precisa ter o mentor, que vai ter que gastar um tempo preparando às vezes um material ou trocando ali, às vezes pode ser só uma conversa, algo mais simples, mas de qualquer forma ele vai ter que se abdicar de algum momento para ter esse tempo com você. Então é uma questão de também a pessoa poder, né? Às vezes você acha uma pessoa que você gosta, mas ela também não pode, não tem a disponibilidade. Então é uma coisa que não é tão fácil, mas acredito que se você encontra a pessoa, quando você encontra, pode ser algo que flui bastante na sua carreira. E também você não precisa se prender à ideia de que você precisa ter um mentor para sempre. Você pode, eu acho que também não é nem tão válido, porque você consegue, conversando com outras pessoas, ter ideias diferentes, ter visões diferentes e assim você tomar suas próprias decisões para o que você quer e o que você acha melhor para você. Um outro ponto que para mim foi algo assim que pegou muito nesses meus primeiros anos foi a constância em estudar. Assim como a gente tem não consegue manter essa constância, né? A gente oscila, tem altos e baixos lá quando a gente está começando a estudar. Isso também acontece depois que você começa a trabalhar. É normal. Tem épocas da sua jornada que você vai estar muito mais buscando conhecimento, outras épocas em que você vai estar assim, cara, não quero estudar nada, eu quero ficar de boa, eu quero só fazer o que eu preciso fazer e é isso. E acontece, pessoal, e acho que é uma coisa normal. Você pode, às vezes, ter também essa questão da síndrome do impostor. Tipo assim, olha, eu faço isso, mas será que eu sei fazer isso? Eu tô fazendo isso, mas será que é a melhor maneira de fazer isso? Então, tudo isso tem relação com o teu estudo, com o que você está fazendo naquele momento. E acho que também pelas fases, digamos assim, que emocionais, mas não sei se seria bem essa a palavra, que a gente passa durante a nossa carreira. Então a gente vai ter altos e baixos e manter a constância é algo difícil, pessoal. Quando você sai do seu trajeto, da sua forma padrão de
manter ali os seus estudos, de manter as suas coisas em dia, voltar às vezes não é tão fácil. É aquela mesma coisa, por exemplo, quando você tá ali indo pra academia. Você vai os 3 meses, aí você para uma semana, quando você viu, você já parou 2, 3 meses de novo para você voltar. Tem todo um retrabalho em que você precisa mudar sua mentalidade de novo, achar o tempo. Obviamente que é muito mais prazeroso fazer outras coisas do que estudar, mas você sabe que você consegue alcançar outras coisas também se você estudar. Então, assim, é uma balança e você precisa manter esse equilíbrio entre ela, entre as coisas prazerosas e as coisas não tão prazerosas, mas eu não diria não tão prazerosas porque às vezes você aprende coisas que você gosta, mas quando é trabalho as coisas mudam um pouquinho. É muito legal quando você está aprendendo e que você está vendo as coisas que você está fazendo e você está criando um jogo, alguma coisa que tipo te agrada. Você fala assim, nossa, terminei isso aqui, que legal, me desafiei, sou muito foda. E aí entra até um outro ponto que a gente poderia falar aqui como maiores desafios, que é de fato a falta de desafios dentro da programação ou dentro do seu trabalho. É muito fácil, depois de algum tempo, você entrar num lugar cômodo. Cômodo no sentido de que, por exemplo, você consegue fazer tudo que lhe é atribuído de uma forma rápida, de uma forma razoavelmente num nível de qualidade técnica boa, então você não se sente mais desafiado. Você começa a fazer todo dia a mesma coisa. E você pode falar assim, nossa, mas eu achei que programação era pensar coisas mirabolantes todo dia. E sim, algumas áreas são. Por exemplo, se você trabalha na área de onde você vai criar ferramental para sua empresa, então você tem uma área de criar coisas novas para outros times usar, né? A gente chama de cavalaria, enfim, tem vários nomes aí que a galera usa. Isso sim, talvez você vai ter desafios diários, buscar novas soluções, encontrar soluções. Mas nem tudo é isso. E eu queria acrescentar que a minoria é isso, né? A minoria faz isso. Então a maioria precisa do quê, pessoal? Gerir o software da empresa que você trabalha, ou construir software se você trabalha numa agência, em que você precisa atender o que o cliente quer. E o que o cliente normalmente quer? O cliente quer obter lucro. Então você vai construir ferramentas para a pessoa ali, dar certa forma, para aquele negócio, para que ele obtenha lucro. E fazer isso não é algo tão complexo assim, porque normalmente são coisas básicas, né? São coisas ali que você não precisa pensar muito depois de que você já pensou uma vez. Ou se você já trabalha numa empresa que está funcionando há algum tempo, algumas pessoas já pensaram algumas soluções. Então você vai lidar com problemas menores no dia a dia. E os desafios eles vão se tornando cada vez menores também, porque você vai entendendo o que você está fazendo, você vai entendendo o software que você trabalha, você vai conhecendo a arquitetura daquilo ali e com o passar dos tempos aquilo se torna algo simples. Ou às vezes até algo que foi você que praticamente recriou tudo aquilo que está ali. Então você conhece meio que traz para frente. Você precisa de alguma forma se desafiar a continuar estudando para aprender coisas novas, para aplicar no seu trabalho, mas também para aprender coisas novas por aprender coisas novas. Porque às vezes não é naquele momento em que você vai usar, mas você pode usar em outros momentos. Quando você está estudando no começo, você estuda simplesmente para aprender algo. Mas quando você está no seu trabalho, você pensa que você precisa estudar para usar coisas no seu trabalho. E você esquece que você pode também estudar, ou você nem pensa nisso, né? Simplesmente para aprender coisas novas e não aplicar em nenhum lugar, talvez naquele momento, mas simplesmente para adquirir um novo conhecimento que talvez você pode contribuir em outro momento. Então é difícil, pessoal, você se desafiar. E você vai ter fases em que você vai estar mais desanimado, por conta disso, acredito, e também depois fases que você vai estar mais animado, porque às vezes você achou um desafio novo e aí você começa, pô, agora eu preciso voltar aqui com aquele gás todo. Eu acho que isso é bem comum, é oscilações que a gente tem em qualquer outra área de mercado de trabalho também. Um outro ponto sobre desafios, que pra mim é algo que pesou um pouco na minha carreira, é entender pra onde você quer direcionar a sua carreira. Acho que quando você já começa ali a pensar, passa do primeiro ano, segundo, terceiro ano, se você tem bons mentores, você começa a ouvir a ideia dessas pessoas, a história de vida delas, a história da carreira delas, e aí você começa a pensar, bom, eu preciso me decidir, ou eu preciso, pelo menos, começar a pensar sobre para onde eu quero levar minha carreira, né? A gente sabe que tem praticamente 2 grandes lados dentro da programação, que é uma área mais de gestão, a outra uma área mais de especialização técnica, e você vai precisar em algum momento talvez direcionar, porque você vai precisar de habilidades, de skills diferentes para cada uma delas. Obviamente que você vai precisar de habilidades de um engenheiro para a área de gestão, assim como para a área de um especialista, mas você também tem áreas que tem que trabalhar mais soft skills, outras um pouco menos, apesar de ainda precisar, porque você ainda vai mentorar
júniores e pessoas mais novas, né? Então, assim, é um mix. Para qualquer dos lados você vai ter que ter, mas algumas habilidades se sobressaem dentro de um lado e dentro de um outro. Então, é importante você pensar, porque às vezes você começa a sua carreira ali 1 ano, 2 anos e você começa a ficar meio perdido, no sentido de tipo assim, será que o que eu tô fazendo tá certo? Ou será que eu tô trilhando o caminho que eu realmente deveria trilhar? Ou, melhor ainda, será que eu estou trilhando na velocidade em que eu acho que eu deveria trilhar? Porque às vezes você fala assim, tá, tô perdendo tempo fazendo isso, ou estou indo muito rápido, ou quero atropelar alguns passos. Acho que são coisas que você precisa pensar e refletir um pouco, e isso, querendo ou não, para mim, se tornou um desafio. E eu acho que a única forma de você melhorar isso é você conversando com outras pessoas e realmente tendo essa troca de experiência. Agora vamos falar sobre uma parte boa. O que mudou na minha vida pessoal por conta da programação? Bom, eu acho que a primeira coisa, pessoal, que todos vocês gostariam que mudasse é a parte financeira. Então, essa é uma coisa que realmente, se você se dedicar em todas as outras coisas que a gente já falou no vídeo, provavelmente você vai sim ter uma melhora financeira na sua vida, porque a gente sabe que os salários dentro da programação, eles são um pouco acima do habitual do mercado brasileiro. E por conta disso, se você tiver um bom controle financeiro, porque eu acho que isso é uma coisa importante também, pessoal, a sua vida, ela tende a melhorar. Eu, para quem não sabe, sou formado em Direito, e quando eu estava na faculdade, há milênios atrás, tinha um professor meu que ele era juiz aqui em Curitiba, e ele falou uma frase que pra mim marcou muito assim em mim. Eu talvez já tenha até falado isso em algum outro vídeo aqui, que é o seguinte: se você ganha, né, ele passou no concurso para se tornar juiz, e um juiz aqui estadual ganhava na época que ele contou a história, uns 17, 18 mil reais. E ele passou, ele tinha um salário, ou melhor, ele era um estudante que não ganhava nada, né? E passou a ter um salário de 18 mil reais no próximo mês. Não vai ser a realidade de vocês, tá, pessoal? Não tô falando que essa vai ser a realidade de vocês, porque não é assim que acontece na programação. Mas, mesmo assim, você vai ter ali um aumento salarial. Então, o que ele falou pra gente, né, alunos ali naquele momento? Que você, no primeiro mês que ele tava ganhando 17 mil reais, quando ele recebeu aquele dinheiro, ele falou assim, nossa, eu estou ganhando muito dinheiro. E às vezes, pessoal, se você trabalha aí num serviço mais básico, né, e ganha lá, sei lá, seus 2 mil reais, quando você às vezes entra, às vezes como um júnior mesmo, ganhando 3,5, 4 mil reais, que seja, já é um aumento salarial quase que do dobro do que você ganhava antes, por exemplo, né? Para algumas pessoas isso é muito, para algumas pessoas isso é, meu Deus, eu estou ganhando muito. E realmente, pessoal, acho que você tem que pensar assim, e buscar melhorar, né, com o tempo, óbvio, mas você tem que ter a noção de que, assim como essa história que o professor contou, ele ganhou 17 mil reais e falou, meu Deus, tem muito dinheiro na minha conta, eu não sei nem o que fazer. No próximo mês que ele recebeu o salário, ele já tinha comprometido metade da renda dele em comprar um carro, ou um financiamento, ou algumas coisas, né? Dentro da programação, as pessoas compram os seus teclados, os seus monitores, enfim. Então, tomar um pouco de cuidado quando você começa a ganhar dinheiro um pouquinho a mais, porque se você comprometer sua renda, você nunca vai estar ganhando bem. Essa que é a grande lição, né? No terceiro mês, ele já tinha comprometido toda a renda, então ele já não tinha dinheiro e achou que estava ganhando pouco. E essa é uma verdade. Às vezes a gente pensa um pouquinho assim, poxa, estou ganhando X valor, não está dando para mais nada, eu preciso ganhar mais dinheiro. Mas o problema não é o quanto você ganha, e sim como você administra o seu dinheiro. O que a gente tem que entender é que, por exemplo, se eu tenho um custo de vida de 2 mil reais básico, hoje, quando eu começar a ganhar 10 mil reais, eu ainda vou manter o mesmo padrão ou eu vou subir meu padrão? Porque se você subir o seu padrão de vida, você não vai conseguir guardar dinheiro, você não vai conseguir fazer o que você quer. Se você comprar tudo que você quer no momento que você quer, obviamente que não vai sobrar. Então, assim, é mais realmente ter um controle financeiro para tua vida de fato mudar. Você vai ganhar mais, você vai poder comprar coisas que você quer, mas se você não tiver esse controle, você sempre vai achar que está ganhando pouco. E isso pode ser um problema. Mas a gente sabe que a programação ela pode fazer essa transformação aí na vida de algumas pessoas, e tem pessoas que ela transforma de fato muito, porque a realidade é muito diferente, né? A gente não sabe qual é a realidade que você se encontra hoje. Tem pessoas que já começam numa realidade razoavelmente média, tem pessoas que começam numa realidade muito mais baixa. Então, assim, ela pode transformar muito a vida de uma pessoa dependendo de onde você está hoje, no seu momento atual. Acho que também uma das coisas que pra mim funcionou muito bem foi o tempo de qualidade. Então eu consegui ter mais momentos de lazer trabalhando em home office. É uma coisa que pra mim eu consegui ter mais momento na minha casa, fazer coisas que eu gosto, ter o meu tempo de assistir uma série,
de jogar um videogame, de ter momentos de sair com meus amigos, com a minha família. E você começa a ter uma mentalidade um pouquinho diferente, porque você tem mais, assim, se você se preocupou antes com a área financeira, em ter as suas reservas e tudo mais, você começa a não pensar tanto nessa questão de dinheiro. No sentido de, tipo assim, amanhã eu tenho que pagar aquele boleto, amanhã eu tenho aquela coisa. São coisas que andam junto, né, pessoal? Não adianta a gente falar que não, mas o financeiro, ele acaba andando um pouco junto com o teu psicológico. É uma das bases, eu diria assim, um dos pilares. Se você tá bem financeiramente, um dos pilares já tá completo, né? Você já consegue não se preocupar tanto com ele tá mais sólido. Aí você vai precisar cuidar dos outros pilares, né? Que são o sentimental, espiritual, enfim. Mas um você já garantiu. Então, por conta da programação, eu consigo hoje ter um pouquinho mais de tempo, por ter essa flexibilidade horário. Consigo trabalhar no horário que basicamente eu quero. Às vezes, se eu preciso trabalhar um pouquinho menos num dia, é tranquilo. Se eu quero trabalhar um pouquinho mais no outro, eu também posso. Você precisa manter o equilíbrio também para não fazer o que às vezes pode acontecer, que é trabalhar demais e gerar aí um excesso de trabalho. Que por você estar em casa, pessoal, é só você sentar no seu computador e começar a trabalhar. E às vezes você quer entregar alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa. Então, ter essa noção de equilíbrio é uma coisa importante também. Um terceiro ponto que para mim favoreceu muito na minha vida pessoal é a disponibilidade de viajar. Assim, por conta também do home office, você tem essa disponibilidade de trabalhar de qualquer lugar, então você pode conhecer outros lugares. E às vezes nem sai tão caro assim, porque você deixa de estar residindo no lugar que você está e está residindo em outro lugar. A diferença, às vezes, de preço ela é pouquíssima, principalmente se você não tiver uma casa, se você não tiver que manter a sua casa, né? Então eu acho que é uma coisa legal e que também te abre uma visão de mundo totalmente diferente, de conhecer outras pessoas e outras culturas. E por último, mas não menos importante, o que mudou no meu setup. Não mudou muita coisa desde que eu comecei, porque eu não sou uma pessoa tão ligada assim, mas obviamente que mudou, né? Quando eu comecei eu tinha um iMac. Obviamente, você recebe o computador da empresa que você vai trabalhar, a maioria se fornece, né? Mas eu gostava de trabalhar com o meu próprio computador, porque era Mac e o outro computador que eu recebi era Windows, e você obviamente vai formatar e trabalhar com Linux, que é muito melhor. Mas eu prefiro trabalhar com Mac, sempre trabalhei, estava acostumado, trabalhava com o meu. Então, trabalhava com o meu Mac e os acessórios originais da Apple. Mas com o tempo e a necessidade de querer viajar, eu precisava mudar um pouco o meu setup, deixar ele mais portátil. Então eu acabei mudando para um MacBook. Um Air mesmo, para mim ele é o suficiente, ele consegue ali suprir a necessidade do que eu tenho para fazer nas minhas demandas. Troquei meu teclado, comprei um Craycon, que tem vídeo aqui no canal falando sobre ele, tem review, vou deixar aqui o link para vocês. Do computador também tem, eu deixo aqui o link para review, vocês podem ir lá e ver depois. E também o meu mouse, que foi, acho que para mim, uma das melhores aquisições que eu já fiz até hoje. Quando você vai comprar essas coisas, dá um pouco de dó, pessoal. Pelo menos para mim, tem gente que não tem dó, mas eu tenho dó de gastar o dinheiro. E não é tão barato, né? Tipo, eu paguei acho que uns 500 e poucos reais no meu teclado, paguei a mesma coisa no mouse, e você pode falar assim, 500 reais no mouse é muito dinheiro. Eu concordo. Eu acho muito dinheiro para você pagar no mouse e num periférico, uma coisa que você vai usar por algum tempo ali, talvez pode quebrar, enfim. Mas assim, na minha experiência, já faz uns 2 anos, por exemplo, que eu tenho essas duas coisas. Eu acho que, primeiro, você tem que se preocupar que você fica o dia inteiro sentado. Então, você ter um mouse mais, acho que é ergonômico a palavra, né? Vai te ajudar a ter mais conforto na sua mão, a longo prazo, talvez isso faça alguma diferença. Ou talvez não sei, não sou um médico, não sou um especialista nisso. Mas se existe, provavelmente é porque tem um motivo e quem estudou para criar, né, deve ter feito algum estudo sobre. Então, assim, vai te trazer um certo conforto a mais. Eu acho que você ter algumas coisas ali vai te trazer um certo conforto, assim como fone de ouvido melhor, mais adequado. Por exemplo, eu gosto de usar um fone de ouvido grande. Meu fone nem é, assim, bonito. Vou mostrar pra vocês aqui só pra vocês verem. Mas, ó, ele é grande essa parte da orelha. Então, a minha orelha cabe inteira aqui dentro. Eu consigo passar várias horas com o fone sem me preocupar. Diferente daqueles fones menorzinhos que apertam a orelha. São coisinhas assim que com o tempo você vai melhorando e vai trocando, né? Mas eu trabalho só com, por exemplo, o notebook. Não trabalho com monitor, com o segundo monitor. Preciso, inclusive, quero comprar. Tenho muita dó de gastar meu dinheiro para comprar um monitor, porque o que eu queria é um widescreen, custa mais ou menos uns R$2.000. Então, assim, eu ainda estou na fase de pensar muito sobre. Como eu disse, pra mim hoje, meu setup me atende bastante por conta da portabilidade. De eu poder viajar e levar ele muito rápido dentro de uma bolsa pequena, o computador é leve, é muito fácil. Tem sim a questão de você se adaptar a trabalhar com uma tela, mas eu acho que se você acostuma
e tem as coisas certas. Por exemplo, o mouse ele me ajuda muito a trabalhar com áreas de trabalho diferente. Ele tem alguns botões aqui que você consegue mudar muito fácil isso, sem precisar mudar no computador, sem precisar do teclado, sem nada. Então, assim, tudo isso vai te trazer um pouco de melhora de performance também, né? E aí você vai escolher as coisas baseadas nisso, pelo menos foi assim que eu fiz, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouco longo, né? Eu acho que ele vai ficar aí com quase uns 20 minutos, 25 minutos, pelo que eu tô vendo aqui. Mas é um pouco da minha experiência e um pouco de realmente de como eu me sinto depois de 3 anos. E às vezes você pode ter uma visão diferente, ou quem já tá trabalhando, se quiser compartilhar sua visão no vídeo, fica aqui embaixo nos comentários, fica à vontade. Mas eu acho que é legal a gente ter essa noção, porque quando a gente começa algo, a gente não tem uma noção de como vai ser as coisas, né? A gente sabe que é legal encarar novos desafios, mas a gente pode às vezes também se sentir assim, de uma certa forma, no caminho. A gente pode se sentir desanimado por conta de que não era aquilo que a gente esperava. Então, acho que quando outras pessoas vêm e compartilham a sua história, como eu estou fazendo aqui agora, e como você pode entender até como uma sessão de mentoria, já fica algo para você saber ou ter alguma ideia de como as coisas funcionam e de como elas vão ser aí pelos próximos anos, para você que está começando hoje, ou para você que está já no seu primeiro ano, talvez as próximas desafios, dificuldades. Obviamente que isso pode mudar de pessoa para pessoa, mas eu acredito que muitas coisas acontecem na carreira de quase todo mundo. Pelo menos algumas coisas gerais, né? Existem as especificidades, mas algumas coisas gerais sempre vai acontecer, e eu tentei ser bem geral aqui, bem generalista no que eu falei, tá bom? E se você gostou, você vai deixar aqui embaixo um like. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever no canal, meu querido, porque a gente precisa crescer esse canal para eu ganhar mais dinheiro. Quero ganhar mais dinheiro, quero comprar mais periféricos. É isso, não vou mentir para vocês não. Eu gosto de ajudar as pessoas. Gosto sim de ler os comentários das pessoas aqui, de gente que me procura no Instagram, me manda mensagem. É muito legal, pessoal. Me dá muito ânimo para continuar produzindo, mas também gosto de dinheiro, assim como acho que todo bom brasileiro. Então, se você curtiu, clica aí, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!